Deus. Cumprimento os irmãos com a paz de Jesus, amém? Boa noite. Ô glória. Botão azul, pastor. Volume azul. Tem um botão em cima, é só apertar. Parabéns para o pastor. Glória. Amém, irmãos? Vamos colocar sobre os vossos pés, vamos orar em nome de Jesus. Para nós darmos lições da aula. Os irmãos que ainda vão chegar, vamos aguardar em nome de Jesus. Aliás, vamos aguardar não. Vamos iniciar, eles vão chegando no final, às vezes por motivo de trabalho. É complicado eles chegarem na aula. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, na tua presença nesta noite, nós oramos ao Senhor para dar início a esta aula. Tudo seja feito conforme a tua vontade, segundo o teu propósito. Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos crescer em graça, estatura e conhecimento. Nos ensine, Senhor, a ciência da tua palavra. Tira toda barreira, todo obstáculo, todo impedimento que impeça, Senhor amado, nós alcançarmos o entendimento e, em nome de Jesus, crescermos na tua presença. Em nome de Jesus, Espírito Santo, seja nosso mentor, nosso professor nesta noite. Em nome de Jesus, sinta-se à vontade. É o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Irmãos. Não entendi, não. Tem de caneta ao lado ali? Estourou sua caneta? Arruma uma caneta. Tem aqui, pastor? Tem? O irmão Geraldo vai arrumar para o varão, em nome de Jesus. Irmãos, boa noite. Ô glória. Peço perdão aos irmãos, nós estamos ali 25 minutos atrasados. Tivemos alguns imprevistos, né, irmãos? Os imprevistos acabaram, já era 7 horas para estar tudo ligadinho, tudo bonitinho. E aí, quando as coisas não saem da forma que tem que acontecer, acaba atrapalhando o decorrer, do andamento do culto. Também, eu tive a ausência dos meus 2 sonoplastas. Eu vou treinar mais um sonoplasta, porque nos dias de segunda-feira eles estão tendo dificuldade para estar aqui. Então, eu vou treinar mais um sonoplasta. Alguém ainda que não tem ainda muito entendimento com eletrônico, mas que tenha desejo, ou se já tiver um entendimento, saber mexer com computador, saber mexer com data show, tiver uma noção básica. O programa é bem simples, nós ensinamos uma criança a mexer, que é o Natan. O Natan, ele sabe mexer tudo ali, porque nós ensinamos para ele, ele aprendeu, não tem nada de segredo ali. Então nós vamos ensinar alguém, mais 2 pessoas, para estar nos auxiliando na ausência dos outros 2 sonoplastas. Porque assim, se 2 não está resolvendo, nós arruma 4, Se 4 não resolver, nós arruma 8. Mas vai resolver. Não, Jesus. Mas não é culpa dos irmãos, não. Não é culpa dos irmãos, não. Os irmãos têm responsabilidade nos trabalhos oficiais da igreja. Hoje não é um trabalho oficial da igreja. Então, às vezes, a gente tem que comunicar aos irmãos e eles não foram comunicados para estar aqui. E aí acabou que sempre nós se mexemos e acabou que atrasou um pouquinho. Por isso nós estamos iniciando atrasados. Irmãos, semana passada nós iniciamos a aula de educação, aliás, a disciplina de educação cristã. Hoje nós iniciaremos missiologia, Nós vamos falar sobre educação cristã e missiologia simultaneamente. Uma semana educação cristã e uma semana missiologia. Por quê? Porque as 2 disciplinas, elas andam juntas, Então, vamos ver se nós conseguimos aí até o recesso, Daí uma semana antes do Natal, nós vamos estar estudando, ver se a gente consegue encerrar essas 2 disciplinas, para que no ano que vem nós já começamos o volume 2, com as últimas 5 disciplinas do curso básico de teologia. Amém, irmãos? Os irmãos que têm apostila, com exceção do irmão que está conosco a primeira vez. Qual é o nome do irmão mesmo? André. Nosso irmão André, em nome de Jesus, sobre a do pastor Cláudio. Com exceção do irmão, os irmãos que têm apostila,
Em nome de Jesus, acompanhe aí na página 73, né, os irmãos que não têm, em nome de Jesus, acompanhe a leitura que eu vou fazendo aqui em nome de Jesus, amém? Introdução. Missiologia é a ciência que estuda missões. A palavra missão, literalmente, significa incumbência. Este termo se adapta perfeitamente a todos os cristãos que receberam a incumbência de evangelizar o mundo. Marcos 16:15. Você sabe mexer lá no data show, pastor? Não, né? Então, ótimo, não tem problema. Marcos 16:15. Missiologia é uma ciência interdisciplinar, porque ela abrange disciplinas bíblicas, teológicas, históricas, éticas, hermenêutica e ciência da religião. Além dessas disciplinas voltadas para a religião, missiologia abrange também algumas disciplinas seculares, como antropologia, sociologia, história, estatística e comunicação. Eu vou parar por aqui e a gente vai comentar sobre isso que eu acabei de dizer. O que é missiologia para você? Vamos, irmãos, ajude eu a ensinar hoje. O que é missiologia? Quem pode me dizer? Missiologia é missão, né? Como? História da missão. Está dentro, não é isso? Pode falar, pastor. É porque vem de missão, né? A missiologia vem de missão. A missão para nós é o que eu pensar, né? Quando nós servimos a Cristo, nós temos que sair fazendo a missão do que Cristo fez, né? Ok. Mais alguém quer falar sobre o que é missiologia? Levante a mão aí se alguém quiser falar. É importante que você participe, irmão. Por que é importante? Porque senão você não aprende. É importante você prestar atenção nas palavras que eu estou dizendo, porque se você não prestar atenção, você não vai ser edificado. Eu vou ler de novo. Fala, Gustavo. É igual um missionário da teologia, Não. Vamos lá. Olha só, eu acabei de ler o que é missiologia. Missiologia é a ciência que estuda missões. Eu acabei de ler, foi a primeira coisa que eu li. Vocês não prestaram atenção. Vou repetir de novo. Missiologia é a ciência que estuda missões. A palavra missão literalmente significa incumbência. O que significa a palavra incumbência? Quem sabe me dizer? No literal. Alguém? Incumbência quer dizer que é uma responsabilidade confiada, ortogada. A palavra ortogada significa confiado. Foi confiado uma responsabilidade. Não, então a palavra incumbência está relacionado à responsabilidade. Mas a palavra missão literalmente significa incumbência. Significando incumbência quer dizer que missão é uma responsabilidade que foi me confiada. E isso no literal, tá bom, irmãos? Se tratando de missão, veja bem, você cumpre missões todos os dias. Você começou a trabalhar hoje, não foi, Varão? O que você está fazendo lá no seu trabalho? Quando você chegou lá, o que eles falaram para você? Você vai fazer o quê? Pediu para fazer a massa. Ele te deu uma missão. Ele te incumbiu. Você chegou lá, você não sabia o que ia fazer. Você chegou lá para trabalhar. E aí, você chegou lá e falou assim, faz uma massa para mim. E era massa para quê? Para embolso. Ele te deu o traço da massa. O que ele falou para você? 3 por 1, meio saco de cal, um saco de cal, meio saco de agrofilito. Veja bem, preste atenção, no literal, tá? Só para vocês entenderem. Ele começou a trabalhar hoje, ele foi convocado, ele encontrou um emprego. Nesse emprego ele sabia qual que era a sua responsabilidade. Ele foi para ser auxiliar de pedreiro, né? Ajudante de pedreiro. Quando ele chegou lá, ele sabia que ele ia trabalhar como ajudante de pedreiro, mas ele não sabia a área que ele trabalharia. No acabamento, seria na fundação,
se seria, né, na alvenaria. Então, chegou lá, como ele não sabia onde ele ia trabalhar, ele ficou perdido. É natural, primeiro dia de trabalho. Só que aí o dono da obra, ou o pedreiro que estava com a responsabilidade da obra, falou para ele assim: ô meu jovem, a gente vai fazer hoje embolso, né? Nós vamos rebocar as paredes. Então eu preciso que você faça uma maceira para mim. E aí, como é o primeiro dia, cada pedreiro gosta de um traço de massa. Esse negócio de, né, eu sou pedreiro também, mas eu aposentei a chuteira faz muito tempo, a colher. Mas cada pedreiro gosta de um traço de massa diferente. Cada um tem um jeito de fazer. Embora não muda muita coisa não. Às vezes muda meio saco de agrofilismo, um gosta mais, um pouco mais seca, outros gostam de mais molhada a massa. E aí ele passou o traço de massa. Ele falou assim: eu quero que você faça desse jeito. 3 por 1, meio saco de agrofilismo, não foi? E aí ele falou aí como que ele queria a textura dela, correto? Tá, pedi para você fazer, ótimo. Vamos usar essa linha de raciocínio para você entender o que é missão. Primeiro a gente falou sobre o que você iria fazer e depois disse como você fazer, certo? Você foi lá e executou. Agora, isso é no literal. No seu trabalho você faz isso, na sua casa você faz isso, na igreja você faz isso. Missão está no cotidiano da vida de todo ser humano, não só dentro do reino de Deus. Porque no literal, a palavra missão significa incumbência, responsabilidade, aquilo que foi confiado a você a fazer. Ótimo. Agora, trazendo para dentro do reino de Deus, a palavra missão está relacionada à incumbência de Deus para a vida do cristão. Existe algo que a igreja ela não entende muitas das vezes, que a missão não está relacionada àquele que é missionário. Aí que está o problema. A missão está relacionada àquele que é cristão, aquele que é crente, aquele que é servo de Deus. A missão ela tem que estar relacionada ao cristão primeiro, para depois, em uma ordem eclesiástica, né? Quando eu falo ordem eclesiástica, uma organização governamental dentro de uma igreja, incuba, né? Deixa a incumbência, a responsabilidade de um determinado irmão ou irmã seja responsável por esse departamento. Então, as pessoas acham que missão só é feita por missionário. E é muito importante você entender que a palavra missionário, no literal, significa aquele que realiza a missão. Então, missionário não é um título. Você sabia que, biblicamente, não existe na ordem hierárquica missionário? Quem sabia disso? As igrejas consagram missionários, não consagram? Separa. Eu não estou dizendo que é errado, mas não é errado, tá? Consagrar missionários, não é errado. Deixar bem claro para não dar uma má interpretação. Não é errado. Mas nós precisamos entender que na ordem hierárquica dentro da igreja não existe missionário. Existe o evangelista, mas o missionário não existe. Pastor, não existe? Não. Existe o apóstolo. A alguns Deus conferiu na igreja como apóstolos. Está no livro de Efésios. Aí é uma outra situação, tá? Nós vamos falar sobre isso mais para frente, quando nós entrarmos no curso médio, nós falarmos sobre ordem eclesiástica e gestão organizacional de igreja. Existem tipos de governo, já ensinei isso aqui outras vezes. Cada denominação e cada igreja, ela tem um sistema de governo episcopal, presbiterial, congregacional. E esses tipos de governo são a forma que é gerida a igreja, a ordem e organização da igreja, né? É por isso que você vê que uma igreja tem apóstolo, bispo, e na outra não tem. Tem pastor presidente, né? Tem pastor missionário, mas não tem evangelista. Então são diferentes essas questões, tá? Então eu não vou falar sobre isso. Mas apóstolo tem na Bíblia. Agora, vamos entender a palavra apóstolo, traduzida para o português, né, que a palavra apóstolo significa o
Enviado. 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 Então, se é enviado, é bem simples a interpretação. Quem que é enviado? Missionário. Sabia que a palavra apóstolo, ela está ligada à missão? O apóstolo Paulo, ele era missionário, correto? Ele fez duas viagens missionárias. Na terceira viagem, aconteceu de ele ser aprisionado. Mas ele fez duas viagens missionárias. Mas ele era conhecido como apóstolo. Então, no literal, a palavra apóstolo está ligada a missões e missionário. Então, as igrejas congregacionais que não usam o título de apóstolo, ela substitui o apostolado na igreja pelo título de missionário. Só que ela coloca o título de missionário não equiparado com a autoridade que deveria ter um apostolado, mas ela coloca ele submisso ao pastor. Então as igrejas têm um pastor presidente e ela tem um missionário que responde ao pastor presidente. Gera um pouco de confusão, porque na verdade o título de missionário está acima do título de pastor. É forte? Você sabia que o pastor reconhece o missionário, correto? Consagra o missionário, consagra o obreiro, né? O diaconato, separa o diaconato, o presbitério. O pastor tem autoridade para fazer todas essas coisas. Mas quem abre a igreja para o pastor pastorear? O pastor não começa a igreja do zero. Isso na ordem hierárquica. Pastor, ele pastoreia. Quem gera ovelha é o pastor. O pastor cuida das ovelhas que foram confiadas a ele. Mas o missionário, olha o que o missionário faz. Ele vai para uma cultura diferente, aprende o costume, aprende os hábitos, se estabiliza naquele meio social, passa a ser aceito dentro daquele meio social, começa a propagar a palavra, gera discípulos. Gerando discípulos, ele estabelece a igreja. Estabelecendo a igreja, ele organiza a igreja, levanta obreiros, levanta dirigentes e segue caminho. Você viu a diferença? O pastor, ele tem tudo pronto. O missionário, ele constrói tudo. Agora, peraí, então quer dizer que o pastor não pode abrir igreja? Calma, irmãos. Existem pastores que são missionários. Entenda bem. Existem pastores que são missionários. Eu só posso ter um dom, biblicamente. Existem vários dons espirituais, né? E Deus pode derramar a sua graça sobre as nossas vidas, de forma que eu possa ser útil em várias áreas no reino de Deus, né? Então, o que é mais propício? Um pastor de visão ou um pastor local a ter mais sucesso? Um pastor visionário ou um pastor local? Você acha que o local, pastor? Repete de novo. Um pastor visionário, né? Missionário, visionário. Ou um pastor local? Pastor visionário. Por quê? Veja bem, há diferença entre os dois. Não importa onde você está. Vou dar um exemplo. Vou pegar esta igreja como exemplo. Nós estamos aqui, capacidade de membros aqui é 70 membros essa igreja, cabe sentados. 70 membros. O pastor local, para ele está ótimo isso aqui, é mais que o suficiente, ele vai trabalhar com o que tem aqui e tal. E para ele não tem visão de crescimento, visão de missão, ele não pensa em nada a não ser manter aquilo que está aqui. Ele é um pastor local. Ele vai gerar obreiros, vai gerar membros, e aí, gerando essas pessoas, ele vai consagrar, separar. Talvez entre essas pessoas haja visão. Mas aí, se ele é um pastor local, às vezes essas pessoas não terão muita oportunidade de alavancar o ministério, porque o pastor não tem visão de crescimento. Agora, olha o pastor visionário. Ele olha para a igreja e fala assim: essa igreja tem capacidade para 70 pessoas. Ótimo. A igreja não encheu 50 ainda, mas cabe mais 20. Então ele olha para a igreja e ele começa a falar assim: peraí,
Eu posso extrair daquele ali, esse eu posso voltar, aquele eu posso voltar e tal. O negócio é o seguinte: vamos evangelizar o bairro aqui, tá? Vamos abrir um ponto de pregação lá na sua casa, vamos fazer um culto no lar ali, e vai propagando, vai trabalhando, e vai fazendo algo. Quando você menos espera, está com um ponto de pregação ali, está com um trabalho evangelístico ali, está com um trabalho de missão, um trabalho social aqui, o outro lá. E aí as pessoas vão assim: nossa, mas aquela igreja é tão pequena e tem tantos trabalhos. Eu vi um pastor que apoia o Projeto Sal da Terra. Pai Senhor Jesus, pastores. Eu vi um pastor que apoia o Projeto Sal da Terra. Obreiros do ministério que apoia o Projeto Sal da Terra falou assim: pastor, a pastora lembra, é uma vergonha, né, pastor, para o nosso ministério, com a capacidade de membros que nós temos, com o tamanho do ministério, e nós não realizamos um trabalho que a igreja de vocês fazem. Aí eu falei assim: não entendi. É porque, veja bem, a nossa igreja tem 400 membros e nós não temos um trabalho social forte assim. E aí a gente sempre vê os impedimentos, os percalços, as dificuldades. E aí a gente vê a igreja, uma igreja de 70 metros, com menos de 50 membros, faz um trabalho desse, para manter um trabalho desse na época. Hoje nós não temos esse gasto, mas na época nós tínhamos um gasto mensal de aproximadamente 5 a 7 mil reais mensais, na época. E aí, da onde sai essa renda, de como sai? E aí a gente foi explicar que tudo era fé, de como tudo começou, de como tudo trabalhou. A diferença de trabalhar, você pode ter uma congregação, né, falando de liderança, para você entender sobre missão. Você pode ter uma igreja com 1000 membros. Se você não saber trabalhar com o recurso que você tem com 1000, você pode ter 10 mil, 20 mil, 30 mil membros que vai continuar do mesmo jeito. E o maior crescimento da igreja, ele não é físico. E é aí que as pessoas enganam. Então, o resultado do crescimento de uma igreja, ela está baseada e relacionada à sua maturidade espiritual. Uma igreja forte não é uma igreja que está cheia de membros. Uma igreja forte é uma igreja que espiritualmente está alicerçada na palavra, independente da quantidade de membros que ela tem. Isso é muito importante entender. E aí, por falta de visão, veja bem, um trabalho que é feito pela fé alcança várias vidas. Só que quando a gente alcança uma vida, a gente não alcança uma única vida. A gente não salva uma vida quando a gente fala no termo popular. A gente salva um sonho, uma família, os filhos dos filhos, os netos, uma geração. A gente olha somente como uma semente, mas quando a gente vai entender quando aquela semente germinar, a gente sabe qual vai ser o fruto que vai dar. Então, às vezes, o maior investimento que a gente tem é no ser humano. Como todo investimento tem os riscos, eu acho que o investimento mais arriscado é o ser humano, porque 99% de chance de dar ruim, você investir e dar errado. Você tem 1% de chance de dar certo. Então você vai tentar 100 vezes para uma vez dar certo. E aí você fica triste porque 99 vezes você fracassou, mas uma vez você acertou. E a semente que caiu em boa terra, a Bíblia diz que ela germinou, cresceu e deu fruto 30, 60, 100 por um. Valeu por 100. Você entendeu a diferença? Hoje, muitas pessoas, elas denominam que uma igreja, uma instituição é abençoada pela sua capacidade de membros, pela quantidade de pessoas que ela tem, ou pelo nome que ela tem. E isso não quer dizer nada no mundo espiritual, né? Não quer dizer nada. Então o próprio diabo tem a sua igreja que tem mais de 1000 membros. Então até o diabo tem. Então isso não quer dizer nada. O que verdadeiramente é válido no mundo espiritual
é a capacidade de maturidade e crescimento que aquela igreja tem. E isso só é possível quando o pastor é visionário, o dirigente é visionário. Então, para que a obra seja feita, isso é muito importante. Todo dirigente tem que ser visionário, senão não vai crescer. Se ele não for visionário, não vai crescer, por duas razões. Primeiro, ainda que tenham pessoas que tenham visão na igreja, em algum momento ele vai se sentir constrangido por não ter a visão e vai dar conflito. Simples. Porque ele não tem essa visão, e as pessoas vão ter essa visão. Quem manda na igreja é ele. Ele vai falar que é ele que manda, ele que é o pastor, é do jeito dele. E aí ele vai brecar. Em algum momento ele vai achar que a pessoa está querendo tomar o seu lugar, querendo ser mais. E aí por aí vai. Talvez você já possa ter passado em alguma denominação assim, você quis ajudar porque você tem visão, você tem direção, você quer que a obra alavanque, mas você foi brecado. Por quê? Porque às vezes a direção ela não tem visão de crescimento, não tem visão de obra, né? E aí acaba limitando você, pastor. O ministério desse jeito assim, sabe? O pastor é ele. O negócio era eu. Todas as ideias que a gente gerava dentro da igreja, eu não concordava de forma nenhuma. Aí, com muito custo, eu mais ou menos, a minha esposa, a pastora, nós conversávamos, nós queremos abrir um culto de oração na segunda-feira. Mas será que o povo vai vir? Você sabe, aquele medo. Aí a gente pensou, no início foi 10 pessoas. Já na próxima semana, já passou para 15. Quando aconteceu aquele escândalo, aquela besteira toda lá, que nós não podemos ter mesmo, derrubou o ministério que ele liberou, a gente estava com mais de 70 pessoas toda segunda-feira. Aí ele viu que aquilo desenvolveu, aí ele já quis foi dinheiro. Você tem que cobrar do povo, dízimo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que lançar a voz, você tem que fazer. Aí ele já, sabe, ele começou a envolver demais, enquanto a gente estava levando. A gente chegou. Aí ruiu, né, pastor? A gente começou com todo mundo, estava indo para a pessoa de ó, nem horas para lutar. A gente deve estar dando uma oferta pelo menos R$2, R$1 toda segunda-feira, e o povo abraçou aquilo. Aí o pessoal começou a receber respostas, começou a receber algumas linhas, e foi, teve gente que automaticamente as minhas foi fazendo foto, aí cresceu o olho, né? E acabou que nós saímos de lá, a oração acabou também, porque aí que está o problema. A visão não estava nele, estava em vocês. Isso é muito importante, né? Medo, vai vir tomar o lugar dele. Não é só questão de medo, entende? Vai muito além só disso. Isso é só uma consequência, tá? É importante nós entendermos isso. Isso é só uma consequência. Existe um pastor local, existe um pastor presidente. Quando eu falo de um pastor visionário, esse é o pastor presidente e ele tem que ser visionário. Agora o problema é quando o pastor presidente é um pastor local. E ele... Você entende aí que está o problema? E era assim, sabe? Como a gente vai pastor, por exemplo. Você, igualzinho dentro do seu ministério, tem algumas pessoas que estão aqui, eles se identificam mais com o obreiro para orar para ele, do que talvez com o senhor, né? Como o pastor. Não, ele, se a pessoa se identificasse com a gente para poder orar e falasse assim, não, mas eu quero fulano agora. Aí você fica idolatrando, fiz fulano de tal, por isso você não recebe nada. Tudo isso, pastor, é comum. Esse tipo de comportamento é normal. O objetivo maior aqui, na verdade, não é falar de pastores ou da situação de eu estou citando assim mais ou menos, é mais como um exemplo para a gente entender, né? Porque, veja bem, quando nós falamos sobre a responsabilidade e missão, muitas pessoas acreditam que ela tem que estar relacionada àquele que é incumbido dessa responsabilidade. Só que essa responsabilidade é incumbida por uma liderança que tem uma visão missionária. Então foi esse o ponto. Só que o que eu estou querendo pôr em pauta aqui é que essa responsabilidade não é daquele que é incumbido pelo homem. Veja bem, eu consagrei a pastora a missionária. Vamos dar um exemplo que ela não é pastora, eu consagrei ela a missionária. Então essa é a responsabilidade dela. Não é dela.
Essa responsabilidade é da igreja como um todo. A igreja se organiza e coloca uma responsabilidade sobre uma pessoa, mas a igreja não se isenta da responsabilidade, e esse é o maior erro que a igreja comete. Porque olha, nós temos um missionário, a responsabilidade é dela, é ela que tem que fazer isso, ela tem que levantar isso, ela tem que... Não, todo cristão é um missionário. Todo cristão é um missionário. Por exemplo, às vezes a pessoa acha que a responsabilidade de pregar o evangelho só é do ministro. As pessoas acham que a oração só deve ser feita por aqueles que o pastor selecionou para orar pelas pessoas. Eu não estou dizendo que você deve sair orando e colocando a mão nas pessoas, não é isso que eu estou dizendo, estou falando de intercessão, é diferente. É diferente. Então as pessoas acham que é só os obreiros que tem que fazer, é só isso. E aí o que elas parecem? É o que os desigrejados costumam dizer, né? Eles chamam do quê? Os gados. Não é isso que eles falam? Irmãos, não chamam de ovelhas, nem rebanho. Eles falam, os gados dos pastores. Os muitos desigrejados que se na rede social, eles falam muito sobre isso. As pessoas, elas se transformam assim e acham que a adolescente não é responsabilidade da igreja. Não. Ser missionário é uma responsabilidade de todos. Jesus, ele não incumbiu somente o missionário que foi separado pela liderança da igreja, e a igreja concordou e ele teve essa missão. Não. É responsabilidade de toda a igreja. Às vezes a gente acha que a missão é lá na África, né? Nós vamos falar sobre isso aqui. A missão é lá na África, que tem que ser para lá. Se Deus te direcionou algo assim, ótimo. Mas além de ser lá, tem que ser aqui também, porque se for lá e não for aqui, você está sendo negligente. Você tem que fazer aqui primeiro, para depois ir para lá. Eu estava conversando com... Foi hoje, né, Geraldo? Nós fomos tomar um caldo de cana. Geraldo hoje pagou um caldo de cana para mim, pastor. Pagou não, né? Porque na hora que ele foi pagar, ele agiu de inteligente, não foi não, Geraldo? Na hora que ele foi pagar, ele logo jogou um peixe na mesa. E aí jogou o peixe na mesa, o rapaz falou assim, eu não tenho troco para isso não, eu tive que pagar. Eu vou deixar que eu pague, pastor. Eu não vou deixar que eu pago. Eu falei, não, tá bom então, vamos pagar. Na hora que ele foi pagar e jogou o peixe no final, eu paguei. Agora que eu estou caindo na ficha aqui, o senhor não rolou, viu? Você está me devendo um carro de cano. Por que só aquele cartão não? O senhor está me devendo um caldo de cana. Nós estávamos conversando, por coincidência, o rapaz é cristão, faz parte de uma denominação. E aí conversando e tal, ele falou qual que era a diferença daquilo que eu acreditava, né? E tal, e aí eu fui explicando para a senhora, sua igreja tem trabalho de missão, não tem? Ele falou, tem. Eu falei, tem. Eu falei, mas qual é a missão que a sua igreja faz dentro da cidade? Aí ele falou assim, olha, eu não conheço nenhuma não. Mas na sua igreja chega um jornal de missão, não chega? Que a igreja está investindo na África, na Angola, que está investindo em tal lugar, nós temos culto de missões, de 3 em 3 meses nós temos culto de missões, e no culto de missões fala dos trabalhos que estão sendo realizados, tá? Mas e na cidade aqui de Pará de Minas? O que a sua igreja faz? Ele falou assim, não, nada. Eu falei, tá vendo? É disso que se trata, é disso que eu estou falando. A gente investe muito fora, né? E a igreja que ele congrega, ele investe realmente, mas fora. Aqui não. Aqui ela extrai. Ela tira tudo que o corpo tem e manda para fora. Mas aqui mesmo tem dificuldade. E é disso que eu estou falando. Então a gente tem a responsabilidade. Por exemplo, a pastora trabalha, né, pastor? No seu trabalho, você tem uma responsabilidade de ser embaixatriz do Evangelho, né? Existe a incumbência de você ser uma representante do reino de Deus em aquele lugar, né? Ser uma porta de luz para as pessoas. O pastor também trabalha, né? O pastor trabalha no trabalho do pastor, né, pastor? O senhor tem a mesma responsabilidade, como eu também trabalho, e no meu trabalho eu tenho a responsabilidade. Quem não trabalha, estuda na escola, no relacionamento, dentro de casa, que a família não é cristã, aonde nós formos, nós temos essa responsabilidade
essa incumbência de pregar o Evangelho. Então, a missão, ela tem que estar impregnada no DNA do cristão, e não do missionário. É forte, né, pastor? E aí as igrejas colocaram o título de missionário e jogaram essa responsabilidade naquele que é missionário. E acabou. Embora muitos missionários que são consagrados e ordenados são missionários de altar, né? Fazem trabalhos dentro da igreja, somente para a igreja. Vamos fazer um culto de missões. Vamos organizar um culto de missões. Irmãos, hoje é culto de missões, nós vamos falar sobre missões. Mas a igreja não tem nenhuma missão. A igreja não faz uma missão. Não tem um evangelismo. Falando de coisas básicas. Básicas, tá? Não tem um evangelismo. Não tem um culto ao ar livre. Não tem um acompanhamento dentro das casas. Não tem um acompanhamento com os novos convertidos. Nem sequer se pega o número do telefone daquele que aceitou Jesus quando saiu com Jesus. Não pega o número. Não faz uma visita para ele. Isso é responsabilidade do departamento de missões da igreja, né? Nem sequer existe um departamento de missões. Às vezes tem um missionário, aí faz um culto de missões. E aí vai apresentar o que no culto de missões? Traz um pregador para falar de missões, traz o ministério de louvor, né? Coloca as bandeiras do Brasil, a bandeira de Israel, coloca a bandeira de Angola, e coloca um monte de bandeira e faz um evento. Coloca uma cantina para arrecadar fundos para uma missão que só existe na mente das pessoas, mas na prática não existe. No fundo o dinheiro vai para o caixa da igreja ou vai para algum outro departamento da igreja. E aí acaba, nossa, que culto abençoado, que palavra abençoada, e ficou nisso. E isso não tem nada a ver com missão. É uma nomenclatura que foi colocada, culto de missões. Mas se é culto de missões, o culto ele tem que ser feito para quem? Para Deus. Deveria ser um simpósio, deveria ser um seminário, mas culto não. Deveria ser uma palestra sobre missões, mas culto não. O culto tem que ser para Deus, né? Ah, mas é culto de missões porque é só um título para a gente falar sobre missões. É muito forte isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Porque quando a gente falar de missões, a gente tem que ter propriedade para falar sobre isso. Não é verdade, pastor? Propriedade. E qual é a propriedade que nós temos para falar? O que nós temos contribuído? Qual é o nosso papel? Vamos lá, a igreja se foca muito na organização, isso, aquilo e tal. Tá, mas isso é missão, pastor? Não, isso é a organização da igreja. Aí vamos dar um exemplo, vamos sair da sala de aula aqui e vamos entrar numa igreja. Aí nós estamos todos dentro da mesma igreja, todos aqui são membros da mesma igreja. Aí eu pergunto, o que você fez nessa semana? No departamento de missão, o que você fez? O que você fez? O que você fez? Quantas pessoas você evangelizou? Porque às vezes as pessoas acham que tem que evangelizar só o missionário, evangelista, né? Quantas pessoas você falou ao amor de Deus? Você orou por quantas pessoas? Nas suas orações você lembrou de orar por quem? Que não faz parte do seu círculo social. Porque quando a gente vai orar, a gente ora assim, ó, pelo pai, pela mãe, pelo tio, pelo avô, pela família perto e pela família distante, pelos irmãos da igreja, olhe lá, né? Olhe lá, pelos irmãos da igreja, pelo pastor, né? Não sei no meu caso, ele excluiu. É brincadeira. Pelo pastor da igreja e tal, e acabou. Pela liderança, e acabou. A nossa oração se resume nisso. Quando você dedicou o seu tempo para orar pelos presidiários, para aquele que está cumprindo uma sentença longa, injusta, está sendo injustiçado, porque a lei ela é boa, mas a sua aplicação ela é errônea. Existem muitas pessoas que cumpriram sua pena, mas eles estão presos. Existem muitas pessoas que estão presas e são inocentes, estão presas por um crime que não cometeram. Existem pessoas que estão presas por um crime que cometeram, mas já cumpriram sua pena e deveriam ser postas em liberdade. Aí você fala assim, não, mas por mim ele deveria morrer lá dentro. Que cristão que nós somos, né? Então vai colocando na palavra. Quantas vezes o Senhor orou por essas pessoas? Muitas das vezes, pastor, eu, assim, na minha oração, muitas das vezes até o pessoal que está dentro da igreja, às vezes eu até não me incluo
não inclui mais algumas pessoas que estão lá fora, na rua, os drogados, pessoas que isso é importante. hospital, entendeu? Mas eu falo, pastor, não de mencioná-los, eu falo de interceder por eles. Porque mencionar, a gente menciona. Na nossa oração aqui de 1 minuto e 30 segundos, Senhor, visita os hospitais, aqueles que estão no leito da morte, aqueles que estão na CTI, na UTI. Senhor, vai de encontro àqueles que estão com doenças terminais. Senhor, vai nos presídios. Senhor, aqueles que estão lá, Senhor, toma conta. Isso é uma oração. Uma intercessão é você sentir a dor deles, é você se colocar no lugar deles, é você entender, mesmo não estando sofrendo a mesma coisa que eles estão sofrendo, e você se colocar na posição como se estivesse passando por aquilo, e aí clamar verdadeiramente por eles. Uma oração específica é você sentir a dor daquele que está acamado, que está criando escária, que fala, escória, o que é? Quando a pessoa está pegada, que começa a ser ferida nas costas, no corpo, sentindo dor 24 horas dentro de um leito de hospital. Aquelas pessoas que estão numa cadeira de roda, as pessoas que estão tetraplégicas, que estão sofrendo aí vários anos, as famílias que estão padecendo. Estou falando de coisas simples, irmão, estou falando de coisas grandes, não. E aí não vai faltar palavra para você falar sobre isso quando você começar a sentir essas coisas, mesmo não vivendo elas. Missão. Só no mundo espiritual, você nem saiu de casa, você está dentro do seu quarto, e você pode ir muito longe. E aí quando a gente vai falar de missões, num culto de missões, e aí naquela semana, naquele mês, quantas vezes eu fiz isso? Sem sair da minha casa. Qual foi a missão que eu fiz sem sair da minha casa? Quantas pessoas eu orei, intercedi de fato. E eu não estou falando do missionário, estou falando da congregação. E aí fora isso daí, né? Fora, vamos falar das missões práticas. Quantas oportunidades você perdeu de falar do amor de Cristo e não falou? Quantas vezes teve a oportunidade, mas você se privou? Quantas oportunidades você teve de confronto, mas se calou? E aí você vê que tudo é feito para nós, não é feito para Deus. O evento é feito para nós termos um merchan, nós temos uma divulgação, para falar que a igreja tem um trabalho, e tal, é tudo para o homem. Não tem nada a ver com Deus, com o Evangelho, com o reino, porque a obra que é feita com o reino ela é invisível. E quando a gente fala de missões, é disso que se trata. Não é visto. O que a mão direita faz, vocês viram, né? Muita gente faz a obra, faz missão com o intuito de ganhar like, filmando, mostrando, né? Inclusive, nós temos um trabalho e nós vamos fazer esse trabalho. E aí o rapaz pediu uma prestação de contas, e aí pediu que a gente tirasse foto e filmasse, né? A gente se sente constrangido, porque a gente faz um trabalho e a gente não gosta de ficar falando que a gente faz o trabalho. A gente simplesmente faz porque a gente ama fazer esse tipo de trabalho. As pessoas falam assim, pastor, o senhor tem que divulgar mais o Projeto Sal da Terra, o trabalho social que vocês fazem fora do Projeto Sal da Terra com as famílias, o senhor tem que divulgar para os irmãos. Aí quando eu falo que a gente faz esse trabalho há 5 anos, mas como eu nunca soube, nunca teve anunciado. Por um tempo a gente até divulgou bastante. Começou a colocar nas redes sociais. Mas aí eu falei assim, nós estamos indo para o mesmo caminho que muitos outros foram e acabaram até se perdendo. E a gente voltou. A Estaca Zélia a gente parou de divulgar, de filmar, de fazer essas coisas, paramos. E Deus tem cuidado de nós desde então e as coisas têm caminhado. Às vezes tem sido difícil, mas Deus tem preparado circunstâncias adversas, tem abençoado a gente. E aí, como o abençoador, o provedor, pediu uma prova do que a gente estava fazendo, vocês filmaram hoje? Tiraram foto, tudo e tal. E aí a gente mandou unicamente, exclusivamente para aquele empresário que está abençoando. Mas a gente não colocou nas redes sociais, a gente não colocou, porque o nosso intuito não é ganhar like, não é ninguém bater na nossa costas e falar assim, olha, belo trabalho. Se tem uma coisa que me constrange, é quando alguém, pastor, bate nas minhas costas e fala assim, nossa, lindo trabalho que você faz, pastor. E às vezes nem é eu que estou fazendo, é a pastora. Às vezes é o Geraldo que está fazendo. Às vezes são pessoas que estão ligadas a mim, mas não é eu que estou fazendo. E aí eu recebo crédito por uma coisa que às vezes eu nem fiz. Igual hoje, os meninos do projeto que separaram as cestas. A pastora que foi lá, pegou a cesta, preparou tudo, levou e doou a cesta. O que eu fiz? Nada nesse processo. Aí,
Para assim, ó pastor, Deus abençoe, é muito lindo o trabalho que você faz. Nem fui eu. Eu estou envolvido no trabalho, mas não fui eu. Por outras pessoas que foram, por outras pessoas que realizaram. Nós estamos no mesmo propósito, na mesma visão. Então, tem uma coisa que me constrange, é isso. Eu odeio bajulação, pastor. Não sei se o senhor também não gosta, mas eu odeio bajulação, eu odeio. Ainda que seja sincera, tá? Ainda que seja sincera. Porque às vezes o reconhecimento, às vezes afeta a gente, dependendo da forma que o reconhecimento vem. E aí às vezes eu falo assim, Deus é bom, né, irmão? Eu falo, Deus é bom. Oh, Deus abençoe, você fala, não, Deus é bom demais, né? Agora você já fala, Deus é bom demais. Deus é bom. Porque eu fico constrangido, porque eu nunca procurei isso, nem desejo essas coisas, né? E aí nós não divulgamos, justamente por causa, mas aí o dono pediu, né? O dono do estabelecimento, que a gente fez e mandou para ele. Mas muitas pessoas fazem o contrário disso. Elas fazem questão de estar, né, mostrando, e ela usa de maliciosidade, de desculpa, de dizer que ela tem que divulgar o trabalho, para que o trabalho seja conhecido, para que levante mais patrocinadores. A nossa dependência tem que ser unicamente, exclusivamente de Deus. Nós trabalhamos num reino que tem dono. E o dono se chama Jesus de Nazaré. Então o dono do reino tem que se responsabilizar pelas condições de trabalho dos trabalhadores do reino. É dele que vem. E é aí que está, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Quando eu procuro o reconhecimento do homem vai vir o reconhecimento. E às vezes o trabalho pode, a missão pode ser propagada, pode até crescer, mas às vezes não tem o dedo de Deus aí, tem o dedo do homem. E aí é feito do homem para o homem, não feito do homem para Deus. E é muito importante isso, a gente entender isso. Não é feito para o reino de Deus, é feito do homem, como os cultos de missões. Entendo? Estou falando de todos os cultos de missões, entendam muito bem. Eu estou dizendo de grande parte de cultos de missões que são organizados quando a igreja nem sabe o que é missão, né? Nem sabe o peso da responsabilidade, do envolvimento que a igreja tem que ter com isso. Amém? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Nada? Pastor? É muito melhor as pessoas falarem mal da gente justamente do que falar bem de nós, de bater na nossa costas. É muito melhor eles falar mal, nos caluniar, né? E a gente se calar do que bater nas costas e falar bem. No capítulo 6 de Lucas, versículo 26, fala assim, olha, ai de vós, quando todos falarem bem de vós, ou vos louvarem, assim faziam com os falsos profetas do passado, vossos pais, os falsos profetas do passado. É forte, Lucas 6, 26 fala sobre isso. É muito melhor a gente ser maldizido, né? Para não falar maldito, né? Mas acabei falando. Porque maldito significa uma pessoa que diz mal a seu respeito, né? É muito melhor, às vezes, você padecer pela verdade do que ser elogiado pela mentira. É forte? E é o que mais acontece. Então vamos lá. Nós estamos ainda em introdução. Já é 8h15 já, pastor. Estamos em introdução. O importante da missiologia, né? Porque ela é uma ciência interdisciplinar. Por que interdisciplinar? Porque, veja bem, nós temos o costume, vou usar um exemplo fácil, não muito distante. Quando se fala de mineiro, todo mundo já lembra de pão de, né? E lembra também do dialeto uai, não é assim? Trem, não é verdade? Isso é uma cultura local, né? O mineiro, aonde ele vai, ele leva essa cultura local. Só que olha só que interessante, se você vai em São Paulo, o dialeto é diferente, né? As gírias são diferentes. Se você for lá, é muito comum você ouvir entre a juventude, até os mais velhos, pode pá que não dá outra. Aí lá, paulista também. É nós. Não é assim? Né? Meu. Isso é louco, meu. Isso aí não é do Faustão, não, isso é do paulista.
Mano, é do paulista. Se você for no Rio Grande do Sul, é tchê, né? Se você for lá pro Rio de Janeiro, você tem preguiça de falar, né? Nós aqui do Rio temos o costume de falar um pouco assim, meio puxando R. Então cada lugar tem os seus costumes. Isso eu estou falando só no dialeto. Além do dialeto, tem a cultura típica, culinária. Tem comidas que são típicas aqui da culinária mineira. Como exemplo, feijão tropeiro, né? Quiabo pangu, né? Galopé. Falando em falar. São Paulo tem o virado paulista, né? Que é uma comida típica de lá. Baiana que é difícil entender. Então o cara eu trabalho com ele falou um negócio do dia, ninguém entendeu nada. O cara chegou para ele e falou assim, no baiano um negócio. Eu estou esperando um negócio negociar, na hora do negócio negociar, aí vai dar negócio. Quem entendeu? Ninguém entende nada. 40? Não entendi. O negócio que eles fazem para comer chama 40. Chama 40. Negócio é. Faz uma cotinha assim de pode fazer cuscuz. Meu Deus do céu, é fuba. Olha só que interessante. Presta atenção. Quando a gente fala de missões, eu falei de cultura interdisciplinar. Quer dizer que você vai ter que se aprender. Fala de disciplina, fala de aprendizado. Você tem que se adaptar àquela circunstância para que você possa ser aceito. Você já viu que o pastor aqui é mineiro, até o tutano do osso, mas eu sou paulista. Ainda, algum dialeto ainda fica. Muitas pessoas falam para mim assim, você não é daqui da cidade, né? Porque a minha raiz não é daqui. Mas eu uso muito dialeto daqui. Isso é cultura disciplinar. Porque você acaba se associando ao ambiente que você está. Isso é natural. A fala, o dialeto, a gente vai aprendendo e vai falando. Mas a cultura culinária, aí é outra história. Você tem que aprender a cultura culinária e não precisa mudar muito para isso. Vamos falar de igreja. Aqui na igreja é de um jeito, lá na igreja do pastor Cláudio já é uma outra forma de trabalho, na igreja do pastor Júlio já é uma outra forma de trabalho. Às vezes a gente pode ter trabalhos semelhantes, formas de trabalhar semelhantes, mas não é igual, é diferente. É diferente, né? Então, por quê? Por exemplo, se me chamarem para pregar numa igreja, eu não vou sem primeiro saber como que é a cultura daquela igreja. Você sabia disso? Eu não sei se vocês fazem isso. Quem é ministro, né? Quem é ministro, quem ministra nas outras igrejas, você procura saber primeiro como que é a igreja lá? Ou você vai no escuro? É mesmo? Eu não vou não. Se a igreja, hoje nós temos a sensibilidade. Se a igreja faz transmissões ao vivo, eu procuro assistir uns vídeos para mim saber direitinho, né? Quando não tem nada, eu pergunto: pastor, como que funciona a igreja lá? Como assim, pastor? Como que é? Lá o senhor quer que vai de terno, de gravata, ou tem liberdade? Qual que é o tempo de ministração? Eu não pergunto lá na igreja, eu pergunto tudo antes, né? Porque o senhor tem liberdade, posso falar sobre qualquer coisa lá? Eu pergunto para saber onde eu vou colocar meus pés. Você sabia que aquele que vai ministrar no altar, isso não é assunto para a aula de hoje, é só um comentário. Ele não tem autoridade para disciplinar a igreja. Quando eu falo disciplinar, ensinar e doutrinar a igreja, isso é antiético. Eu não posso chegar lá na sua igreja e descer a lenha, pastor. Não posso. Não é minha responsabilidade. A não ser que o Senhor me dê autonomia. O pastor tem um hábito que eu costumo dizer: quebrou tudo. Se o pastor falar assim, pode quebrar tudo, aí eu vou fazer o raio na mão. Aí eu sei que eu tenho liberdade para falar aquilo que eu sentia vontade para falar. Mas, por contrário, eu não vou falar aquilo que Ele quer que eu fale. Eu vou falar aquilo que Deus colocar no meu coração para falar, mas eu sei que tem um limite para mim.
E eu não vou falar assim, porque Deus mandou, meu compromisso é com Deus. Não é assim, não funciona assim. Por quê? Porque a questão cultural. Aqui na nossa igreja, né, nós não temos o costume de terno e gravata. Quando eu falo de costume, eu não estou dizendo que nós não usamos. Eu estou dizendo que não é uma ordenança, não é obrigado. Então eu vou numa igreja que tem uma responsabilidade de usar terno e gravata os membros. Eu não sou da igreja, então eu não preciso me adaptar. Mas peraí, eu não tenho que ser aceito? Eu não tenho que ser aceito? Se as pessoas chegarem e olharem para mim e verem totalmente diferente, elas estão acostumadas a ver o pastor sempre subir de terno e gravata. Eu chegar, já vai causar uma impressão ruim. E aí vai causar uma rejeição. Às vezes não por todos da igreja, mas por uma parte da igreja. Então a minha palavra não vai ter tanta aceitação se caso eu não tivesse me adaptado ao sistema deles. Vai muito além simplesmente de, eu não faço parte do ministério, então eu posso. Então eu tenho que saber para me adaptar, para que eu possa ser aceito. Paulo ele diz assim: eu me fiz de tudo para com todos, a fim de ganhar pelo menos um para Cristo. Então eu quero que as pessoas me ouçam, eu quero que elas prestem atenção no que eu estou dizendo, e eu quero que elas sejam edificadas para aquilo que eu vou ministrar. Então para isso eu tenho que me preparar antes. Não é só preparar na palavra, também conhecer o campo. Como que eu vou para a guerra sem conhecer o campo de batalha, sem conhecer o inimigo que eu vou enfrentar, né? Eu tenho que estudar tudo isso antes. Então a missão ela é uma ciência interdisciplinar. Não é só aquilo que eu aprendi aqui. Todo lugar que eu vou, ela vai mudar e eu tenho que me aprimorar. Entre todas as matérias estudadas, aliás, antes de falar isso, né? Além de ela ser uma ciência interdisciplinar, porque ela abrange disciplinas bíblicas, teológicas, históricas, aí vem o que eu falei para você aqui agora, de ter tal, éticas, hermenêutica. Quando vem hermenêutica, a arte de interpretar o texto. Veja bem, isso é comum quando pessoas começam a estudar teologia, aprende uma palavra difícil, ela começa a utilizar isso nas ministrações. E aí ela fala palavras difíceis para pessoas que são indoutas. E a pessoa não entende por Lucas o que a pessoa disse, né? Deus salva a gloriosa igreja com a santa, maravilhosa, transcendental, antropológica paz do Senhor Jesus. E aí as pessoas, peraí, irmãos, eu sinto, Deus vai fazer algo transcendental aqui nesta noite. Quantos aqui sabem o que significa transcendental? Você entende? Pegou? Aí eu falo para você, o que adianta eu vir aqui usar essa palavra com os irmãos? Seus irmãos não vão entender. Eu não sei explicar direitinho, eu não tenho ideia do que é. O que é, pastor? Pai, Deus ele é transcendente, né? Vai além de toda a compreensão humana. Isso mesmo, pastor. Vamos aplaudir o pastor. Eita glória! Está instruído. O senhor já pode usar essa palavra. Irmãos, é muito importante isso. Veja bem, a nossa administração ela tem que ser o mais simples possível e mais compreensível possível. Veja bem, quanto mais as pessoas entenderem, mais rica vai ser sua mensagem. A mensagem mais rica não é a mensagem que está com com palavras bonitas, bem colocadas. Não. Às vezes as mensagens mais simples, às vezes com as palavras até atropeladas. Quando a gente diz a palavra atropeladas, a ordem das palavras estão fora de contexto, mas elas vão produzir interpretação porque é a linguagem que as pessoas entendem. Quando eu estiver com pessoas doutas, aí sim eu posso usar aquela palavra, porque aquela palavra vai ser compreensível aos ouvidos daqueles que estão ouvindo. E se eu vier falar numa linguagem popular, que a maior parte das pessoas compreendem, eles não vão entender, porque a cultura deles é diferente. Agora esses pregadores que vai pregar nesses congressos, porque às vezes a gente só ouve aquilo, mas muita coisa que não entende. Só que aí isso está relacionado à hermenêutica. Vocês vão aprender isso numa disciplina mais para frente.
está relacionada à hermenêutica. E missão está relacionada à hermenêutica. Você tem que aprender o público que você está, a quem você vai abordar, conhecer a cultura, conhecer a ciência que eles têm, a capacidade cultural, a capacidade de ciência que eles absorveram biblicamente, espiritualmente e naturalmente. E quando eu falo ciência, ciência comum, a educação, a formação acadêmica. Vai para uma roça que todo mundo é analfabeto. Você vai ter que usar uma linguagem de figura bem simples para que eles possam compreender. Às vezes não vai poder nem ser eloquente. Você vai ter que falar pausadamente, ter paciência, hermenêutica, arte de interpretar o texto. Você vai interpretar de uma forma que as pessoas possam compreender. Eu vivi no sul de Minas em 91, fiquei lá por 11 meses. Na base de Oliveira, ali mais ou menos 20 quilômetros, São Francisco de Paulo, sentido Campo Belo, mais ou menos. E lá eu já tenho uma coisa de querer falar igual os paulistas. Eu cheguei lá e consegui entender muita coisa do que esse engraçado. Consegui entrar no Quando você vai em um lugar, você tem que estudar sobre o lugar primeiro, né? Por exemplo, vamos fazer um trabalho de missão aqui no bairro. Mas você só mora no bairro, você não conhece o bairro. Muita gente é assim, né? Mora no bairro, mas não conhece o bairro. Aí você vai, vamos fazer assim, aquela praça ali é bom, vamos fazer ali, vamos fazer trabalho. Tudo bem, vidas vão ser alcançadas e tal. Mas o resultado é que importa. Não, nós semeamos. Não, todo trabalho tem que ter estatística. Uma empresa não investe em uma área determinada, falando naturalmente, tá? Não investe se ela não tem uma projeção daquilo, de onde ela quer chegar. Então, no reino de Deus, se no secular a gente é organizado, imagina no reino de Deus. Qual é o seu objetivo? Aonde eu quero alcançar? Quem eu quero alcançar? Como que é o hábito? Como que nós vamos propagar? Você entende? Então são essas coisas que tem que ser analisadas. Eu vou fazer um culto ao ar livre, tá? Mas é só fazer um culto ao ar livre? Vou fazer aqui na porta da igreja. Peraí, qual é a diferença de pregar aqui dentro da igreja e do lado de fora? Ah, não quer dizer que eu não posso fazer o evento? Posso, mas não é o evento evangelístico. Não é? Simplesmente talvez a igreja não comporte e você quer fazer um evento mais hora. Vai alcançar vidas? Vai. O som vai propagar, mas não é um evento evangelístico. O evento evangelístico você vai fazer o quê? Um mapeamento, né? Vou dar um exemplo de um trabalho que nós fizemos há muito tempo atrás. Nós fizemos um culto evangelístico nos prédios. Nós fizemos assim: nós olhamos, vimos a necessidade das pessoas, se a gente pegar aqui embaixo, a gente vai alcançar eles lá em cima, mas a gente quer um contexto melhor. Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar e evangelizar apartamento por apartamento, e além de evangelizar apartamento por apartamento, nós vamos fazer um culto cada semana evangelístico em cada bloco. Nós fizemos um culto evangelístico em todos os blocos lá. Então, veja bem, nós poderíamos fazer um culto lá embaixo pegando todo mundo. Então, cada semana nós evangelizávamos aquele bloco, avisávamos que iríamos fazer um culto evangelístico, convidávamos as pessoas para estar atentas, e se elas tivessem vergonha, pelo menos que elas estivessem nas janelas, para elas alcançarem e ouvirem a palavra de Deus. E aí à tarde nós fazíamos um culto evangelístico ali. Então, há uma diferença da forma de trabalho. E aí nós fizemos em todos. Quando nós começamos a igreja, nós evangelizamos casa por casa. Primeiro, no panfleto, depois batendo na porta das casas. Igual os testemunhos de Jeová, não foi, pastor? E nós fizemos de uma forma bem simples, não propaganda, nós fizemos de uma pesquisa. A gente tinha uma pesquisa, né? Nós gostaríamos de fazer algumas perguntas para você, bem rápido, simples. Você aceitaria? Se eu não me engano, eram 5 perguntas só, né, pastor? Qual era a sua fé? Se ela era católica, se ela era espírita? Porque a gente, como você vai abordar pessoas se você não sabe qual é a fé dela? E aí você pode até ofender ela, você perdeu a oportunidade de anunciar Jesus para ela. Você faz as pergunta se ela aceita uma oração simples, rápida, e pede o telefone dela, e se ela gostaria de receber palavras motivacionais, evangelísticas, através do WhatsApp. Era assim que nós evangelizamos, nós ganhamos vidas, almas assim, né? Não é o único jeito,
Existem vários jeitos, mas a gente fez um mapeamento. E como nós fizemos um mapeamento? Conhecendo a necessidade das pessoas, conhecendo ela. Então, quando você prega assim, abertamente, você não sabe para onde está indo. É como assim, eu estou jogando ao ar, se der, deu. Mas quando você vai lá e se conhece, estuda, você começa a saber a necessidade. E aí você já cadastrou. Por exemplo, um método que nós usamos lá, pegamos o número das pessoas. Aí nós alcançamos ali mais de 100 números de telefone, de pessoas que deram. E aí conseguimos fazer um grupo e começar a evangelizar essas pessoas e convidar elas para os cultos através do WhatsApp, de uma forma simples, sempre publicando uma mensagem de esperança para elas. Isso é muito bom e traz resultados. Isso é um meio, existem vários meios. Então nós temos que estudar isso para fazer um trabalho. Então não dá para fazer missão sem você conhecer, né, sobre hermenêutica, ciência da religião, culturas históricas, éticas, teológicas, tudo isso baseado em algo simples que as pessoas dizem, né? Missão é simples, é só ir. Não, não é. Tem um jeito de fazer, aliás, tem vários jeitos de fazer que produz muito mais resultado do que simplesmente jogar no ar. Então vamos lá. Todas as matérias de seminário, estudadas em seminário, a mais sublime é missiologia, porque ela é a única matéria que leva o estudante para o campo da ação. Missiologia não é uma ciência que meramente deve ser aprendida, mas a realidade que deve ser vivida. É aquilo que eu disse para você, não é a responsabilidade daquele que é missionário, é a responsabilidade de todo cristão. Você conhece uma pessoa comendo 1 quilo de sal, não é assim? Quando você entra no trabalho, você não conhece as pessoas, né? Mas aos poucos você vai conhecer um jeito de um, jeito de outro. Você conhece aquele que é uma cobra no trabalho, né? Está doido para passar rasteira em você. Você conhece aquele que é fofoqueiro. Você conhece aquele que é o puxa-saco do patrão, né? E você conhece aquele que é humilde, aquele que é trabalhador, aquele que é gente boa, aquele que gosta de apoiar as outras pessoas, ajudar, está querendo ver o seu bem. E você conhece todas aquelas pessoas aos poucos no dia a dia, não é? Isso é mapeamento. Mapeamento. Quer ver? Eu usei um adágio popular muito conhecido lá em São Paulo, lá, até mesmo no mundão lá, mas ele aplica em qualquer área das nossas vidas. Eu falei com você, não foi, varão? Eu falei algo para você, eu falei assim, ó, a visão é essa: orelhas de elefante, olhos de águia e poucas ideias, pouca palavra. A Bíblia diz que a boca que muito abre traz perturbação para a alma. Aquele que ouve tudo sempre está aprendendo. Aquele que fecha a boca, ele está se precavendo. Aquele que enxerga tudo, ele está absorvendo, ele está tendo uma leitura de tudo que está acontecendo. Porque quando ele abrir a boca, ele vai ter propriedade naquilo que ele diz. Ele não vai falar sem pensar. Ele não vai falar sem conhecimento de causa. Então a palavra dita no tempo certo, ela sempre vai ser bem aceita. Mas se ela for falada fora de tempo, ela vai suscitar ira e mais confusão. Esse é o termo bíblico. Então olha só, quando você chega no lugar, você vai conhecendo a situação e para você saber como se adaptar e como fazer. Então não é diferente, irmãos. A matéria da missiologia é tão sublime pelo fato de que ela te leva para o campo de ação. E você entende que isso não é uma responsabilidade daquele que é missionário, mas é uma responsabilidade de todo cristão. Então no trabalho você vai aprender como que é cada um e você vai ter que entender que você está ali não é só para trabalhar. Você está ali também para propagar o Evangelho. Você está ali para gerar vidas, de alguma maneira. Você tem que ser um canal de bênção. Aonde você estiver, você tem que ser o sal dessa terra e a luz desse mundo. Sal da terra e a luz. Você ia falar? Aonde você for, você tem que ser o sal da terra e a luz do mundo. É disso que se trata, irmãos. E aí agora vamos olhar como igreja. Como que a igreja está? É uma reflexão. A igreja de Cristo. Como que a igreja está? Está muito fora, não está? Muito fora. E é muito triste saber disso, mas essa é uma realidade, né? Vamos lá.
Nesse tratado não vamos nos ocupar tanto com gráficos, números, estatísticas e outros temas acadêmicos, mas tão somente com temas básicos, visando melhorar a visão missiológica daqueles que amam a obra de Deus entre os homens. O estudo dessa matéria vai ajudar aqueles irmãos que têm o coração aberto para a obra missionária. Meu ignoto leitor, se você não tem nenhum interesse por missão, nunca esqueça que você é um produto de missão. Se não houvessem homens com o coração ardendo de amor pelas almas perdidas em um mundo ignotos, você jamais seria o que é hoje. Se homens de Deus não renunciassem tudo e atravessassem continentes, oceanos para chegar até seu país, sua cidade, seu bairro, jamais você teria conhecido a Cristo da glória. Jamais você desfrutaria do gozo da vida eterna que hoje desfruta. Eu e você somos produtos de missão. Por isso vamos dar de graça o que de graça recebemos. Vamos distribuir na horizontal o que recebemos na vertical. Vamos dar aos homens o que de Deus recebemos, porque é melhor dar do que receber. Foi esse o ensinamento do maior de todos os mestres. Fazer missão, seja indo ou contribuindo, é se colocar a serviço de Deus como instrumento vivo para salvar os homens. Só faz missão quem atingiu a consciência do ser e saiu de toda ilusão de ter. Ser alguém é melhor do que ter algo. Em relação à missão da igreja, a missiologia ajuda a igreja e ao missionário a levar em conta o seu contexto missionário de tal modo que o evangelho seja transmitido mais claramente em relação à audiência e mais fielmente em relação a Deus. Lembra aquilo que eu disse aqui, que as igrejas procuram muito mais mostrar do que se relacionar com Deus ou se envolver com a obra de Deus propriamente dita, né? Por isso o escritor Orlando Costas diz que a missiologia jamais poderá ser um substituto à participação em ação missionária, mas sempre deve levar a estas. Vou repetir porque deu uma interpretação equivocada aqui no jeito que eu falei. Por isso o escritor Orlando Costa diz que a missiologia jamais poderá ser um substituto à participação e à ação missionária, mas sempre levar a estas. Ou seja, a missiologia não deve ser um substituto. Você conhecer sobre missão não deve ser não deve ser superior e suficiente, o substituto da ação prática da missiologia, que é ir ao campo de ação da missão. Isso significa que o estudante de missiologia jamais poderá ser um substituto à participação em ação missionária, mas sempre deve levar e ficar somente no que aprendeu teoricamente, mas vivenciar essa teoria. Ou seja, não basta conhecer, não basta absorver, tem que aplicar isso na sua vida cotidianamente. Ou seja, quem que não tem coração para a obra missionária deve entender verdadeiramente que sem a obra missionária jamais ele teria alcançado a Cristo. Se eu perguntar como foi a sua conversão, vou dar um exemplo. A pastora não teve evangelismo na vida dela porque ela nasceu dentro do berço cristão. A Sara também, né, Sara? Só que olha só, mesmo assim vocês são produtos de missão. Sabe por quê? Porque os seus pais são convertidos porque alguém alcançou eles. Como foi a sua conversão, pastora? A senhora já nasceu no berço cristão? É assim? Está vendo? O pastor também tem uma história disso. Está vendo como vocês são produtos de missão? A pastora também é a mesma coisa. Mesmo que não tenha uma ação direta, você é fruto que atravessou uma geração, dos pais para os filhos. Os meus filhos nasceram todos no berço cristão, mas a pastora, ela é fruto de um trabalho de missão realizado com os pais. Eu já é diferente. Eu, no caso, eu tive um trabalho de missão. Sabe como eu alcancei de Jesus? Dentro do presídio, através do trabalho de missão feito por pessoas que acreditavam na ressocialização e na mudança de pessoas, na salvação de pessoas dentro do presídio. Eu fui alcançado dentro do presídio, fui alcançado pela graça, alcançado pela misericórdia, e pessoas que depositaram a fé em mim.
Inclusive, né, minha queridíssima sogra, né? Ela era missionária, fez o trabalho dentro da prisão, me adotou na fé. Eu conheci a filha dela, casei com a filha dela depois que saí da prisão. Olha só para você ver, fruto de missão. Até minha família, hoje os meus filhos e tudo e tal, foi porque alguém acreditou em mim. Estou falando humanamente. Então cada um de nós, os meninos do Projeto Sal da Terra que estão aqui, um exemplo, vocês só estão aqui porque as portas do Projeto Sal da Terra foram abertas para vocês. E o Projeto Sal da Terra é um trabalho de missão. Então vocês foram alcançados pela graça de Deus através de uma missão do Reino de Deus. Por isso, aquilo que nós recebemos na vertical, vindo dos céus, nós temos que espalhar na horizontal. De graça nós recebemos, de graça nós damos. Então nós não podemos ser egocêntricos, né? Ignotos, né? Focados numa só visão, num entendimento, e achar que é só para nós. Não. Nós tem que arder a chama de missão dentro de nós. Nós temos que propagar essa visão e passar adiante. É óbvio que nós não temos que fazer as mesmas coisas que fizeram conosco, mas nós temos que fazer algo em prol do crescimento do reino de Deus, porque todos nós temos essa incumbência e essa responsabilidade. Não é a responsabilidade do missionário que foi confiado, essa é uma responsabilidade de todos nós. É forte isso, né? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ótimo. Missão não é coisa de homem, mas de Deus, não por Deus. Por isso, o seu estudo é de grande importância e de urgência necessidade. Síntese histórica do povo de Deus. Durante toda a história, o povo de Deus passou pelo que podemos chamar de altos e baixos, oscilações. Desde que Abraão pecou e iniciou na humanidade a grande batalha do bem contra o mal, da luz contra as trevas, Satanás sempre procurou extinguir da face da terra o povo de Deus. Por ser este o agente de Deus entre a humanidade perdida, o alvo final de Satanás é destruir qualquer conceito que venha fazer o homem buscar a Deus. E as suas estratégias parecem que não se envelhecem. Quando ele não consegue levar o homem ao ceticismo total, no mínimo ele culpa a Deus por todos os males que ele mesmo causa na vida do homem. Gênesis 3, 1 ao 5. O primeiro casal, Adão e Eva, foi criado relativamente perfeito, porque somente Deus é absolutamente perfeito. Mas como todos nós sabemos pelos registros bíblicos, Satanás o seduziu ao pecado. O propósito de Satanás era fazer o homem ser seu aliado e por fim inimigo de Deus. Mas o seu plano foi frustrado porque Adão pecou e imediatamente Deus lhe providenciou um Salvador. Você conhece essa passagem? Qual foi o Salvador do homem? Qual foi o Salvador de Adão? Não. Eu perguntei se vocês conhecem a passagem. Veja bem, o que Deus fez para o homem depois que ele pecou? Colocou a sentença para ele cumprir na terra. A consequência. Mas Deus perdoou Adão. E o que Deus fez para Adão, para perdoar Adão? Oi? Não. É bem simples, irmãos. Veja bem. O que Jesus fez? Jesus veio na terra e fez o quê? Plano B, né? Hã? Plano B. Plano B? Da salvação. A gente tem que conquistar a salvação. O plano B de... Não, filho. Não. Não é isso não. Irmãos, a resposta é mais simples do que parece. Não procure acreditar no popular chico e na cabeça de cavalo. É bem simples, tá? Bem simples. Qual era o propósito de Jesus vir à terra? O propósito dele é a cruz. A cruz. Ele foi sacrificado. Por que ele foi sacrificado? Por causa do pecado. Por causa do pecado, tá? Adão fez o que quando ele desobedeceu a Deus? Ele pecou, correto? E o que Deus fez para Adão? Matou o animal e deixava comer. Matou o animal.
O propósito de Satanás, olha só, o propósito de Satanás era fazer o homem pecar e tornar o homem inimigo de Deus e fazer o homem seu aliado contra Deus. Esse era o propósito original do diabo, né? Igual ele fez com a terça parte dos anjos. Só que o plano dele foi frustrado, porque assim que o homem pecou e a verdade veio à tona, né, da realidade do que ele tinha feito, Deus fez o quê? Deus sacrificou um animal e cobriu as vergonhas do homem, cobriu o pecado. Pegou? Propósito de salvação, Deus, porque veja bem, para que Deus pudesse ainda ter, o homem pudesse ter um relacionamento com Deus. Tanto que se você for olhar na genealogia, a Bíblia fala do relacionamento do homem com Deus logo na descendência de Adão, quando se começa a invocar o nome de Deus. E dos sacrifícios que eram feitos. Significa que Adão não perdeu o contato com Deus, ele perdeu a intimidade. É muito importante entender isso. Ele perdeu a intimidade, mas ele não perdeu o contato com Deus. Às vezes, Deus... Estou quase pregando, né? Quase pregando aqui. Às vezes, sempre Deus perdoa o pecado, mas nem sempre livra das consequências. Deus perdoou o pecado de Adão, mas não livrou das consequências. As consequências veio. Mas, como Davi. Isso, como Davi também. Então é importante nós ressaltarmos aqui, né, que o propósito original do diabo era trazer o homem para perto dele e fazer o inimigo de Deus. O homem se fez inimigo de Deus não por escolha, mas por natureza. Porque o homem, depois de Adão, nasceu pecador. Então ele já nasceu separado de Deus, né? Não foi por escolha, mas por natureza. Mas o propósito do diabo era porque o homem fizesse isso por escolha, como os anjos fizeram. E aí ele foi frustrado. E por mais que ele tentou no decorrer da história propagar, ele fracassou. Desde o princípio, antes de a igreja existir, no princípio, a maior luta do diabo foi essa. E ele fracassou. Mesmo que ele tenha levado muitas pessoas ainda para a perdição, ele não conseguiu realizar o propósito dele, que era levar todos à perdição, né? E aí vem a questão da escolha. Aí é outra história, livre-arbítrio, é outra história que a gente vai falar numa outra aula. Mas quando a gente fala de missão e propósito, nós já vemos o trabalhar, né, a missão já no coração de Deus desde o princípio. Deus já tinha um propósito para o homem. E mesmo o homem pecando, né, o propósito de Deus não mudou. Porque aí depois quando ele diz, ele fala sobre a serpente e fala sobre o descendente da mulher, né? Ele já faz a promessa de Jesus Cristo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre ti e o teu descendente. Tu lhe ferirás o calcanhar e este ferirá a cabeça. Até já falei sobre isso em outra disciplina, né? Que muita gente fala que está pisando na cabeça do diabo, igual Corinho e tal, mas na verdade, nenhum cristão tem autoridade para pisar na cabeça do diabo, de Satanás. Quem sabia disso? Nós temos capacidade para pisar em serpentes e escorpiões. Mas quando eu falei, está falando sobre a autoridade e poder sobre o mal, e não sobre o próprio diabo. Tem até um Corinho que diz, passa a espada, o diabo pisa na cabeça dele, né? Pelo sangue de Jesus, Satanás está derrotado. O Corinho é bacana, é legal e tal, mas ele não produz uma verdade espiritual. Só Jesus, a profecia é sobre Jesus pisando na cabeça do diabo. Nós pisamos através de Jesus, não nós com propriedade, né? Então é bem diferente, e é simbólico, de subjugamento, e não literal. Muitas pessoas entendem isso distorcidamente. Amém? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tem 10 minutinhos ali ainda, né? Vou explanar mais um pouquinho aqui. Eu queria fazer uma pergunta, porque as pessoas pensam que se todo mundo levantar a mão, a pessoa e aceitar Jesus, a pessoa é salva. Mas tem um versículo da Bíblia que fala assim: Deus criou todas as coisas para o seu próprio fim, até o ímpio para o dia do mal. E olha para você ver, Deus, a Bíblia fala que Deus amou a Jacó e fala aborreceu, odiou a Esaú. É. E lá no aborrecer. Testamento fala assim,
fala assim que o objeto tem o poder sobre Romanos. Romanos, sobre o seu Criador. E nós não podemos questionar Deus por isso. Ele faz, ele ama quem quer, ele aborrece quem quer, endurece o coração de quem quer. Sim, como endureceu o coração de Faraó e amoleceu também ao mesmo tempo. Quando ele fala de Israel, que tirará de Israel o coração de pedra e colocará o coração de carne. Bom, o tema que o senhor está propondo se chama predestinação, pastor. Falar sobre predestinação é muito delicado, tá bom? É muito delicado. Mas é um assunto bom para se discutir em uma outra hora, que eu precisaria falar, né? Isso ia render um papo. Não deixa então de chegar na hora. Mas eu vou passar a régua e falar bem basicamente sobre o exemplo que o senhor citou sobre aborreceu Esaú e amou Jacó. Quando fala aborreceu, não está dizendo que ele odiou, quer dizer que ele rejeitou, né? De rejeição, como Deus rejeitou também Saul, mas amou Davi. Mas por que Deus rejeitou Saul? Por causa do coração de Saul. Deus é onipresente, onisciente, Ele conhece a palavra antes mesmo que ela chegou nos nossos lábios. Então Ele conhece nós no avesso. Tolo é achar o homem que pode enganar a Deus. Então, por conhecer, a Bíblia fala de acontecimento, aquilo que aconteceu e não aquilo que está acontecendo. Isso é muito importante. Contar uma história que já aconteceu, você está narrando fatos que já aconteceu. E quando fala que Deus rejeitou, não está dizendo que Deus rejeitou antes de acontecer. Deus rejeitou durante todo o processo pelo comportamento e pela atitude que aquele indivíduo tomou. E aí muda o contexto, está vendo? Aí já não muda o contexto que Deus rejeitou Esaú e amou Jacó. Não. Deus escolheu Jacó, mas ele não rejeitou Esaú. A Bíblia diz, antes que eles tivessem nascido, ele diz, o mais velho servirá o mais novo. Isso é escolha. Deus tinha um propósito para Jacó, diferente de Esaú, mas isso não é rejeição, né? Eu fui chamado para ser pastor, o senhor foi chamado para ser pastor, o João Batista foi chamado, por exemplo, para ser presbítero. O varão não foi chamado para ser pastor, então quer dizer que Deus rejeitou ele? O varão não foi chamado, ele foi chamado para ser obreiro, mas ele nem para ser obreiro não foi chamado, então quer dizer que Deus rejeitou ele? Não. Quer dizer que o propósito de Deus para a minha vida e para a vida deles são diferentes. Há um espaço no plano e no propósito maior de Deus para todos nós. Mas Esaú foi rejeitado pelas escolhas que fez e pelas decisões que tomou durante a sua vida. Então, quando a gente lê a Bíblia, parece que Deus fez isso tudo antes de acontecer, mas não foi. A Bíblia está narrando uma história que aconteceu no passado, né? Que foi uma vida totalmente vivida, como nós estamos vivendo a nossa vida, e aí as escolhas que eles fizeram fez com que Deus rejeitasse eles. Saul não foi escolhido por Deus para ser rei sobre Israel? Samuel não foi lá e Deus determinou que Saul seria o rei, mas Deus não tinha confirmado o seu reinado. Ele atendeu o pedido do povo, né? Atendeu, mas foi escolhido por Deus também. Deus disse quem seria, disse que ele seria o mais alto entre todos os homens, e que seria bonito, que seria formoso. Deus mostrou para Samuel quem que era. Só que Deus ainda não tinha confirmado o seu reino. A escolha de Saul fez com que Deus o rejeitasse. Você entendeu? Aí que está a questão, a escolha. Sempre a escolha está presente. Então, quando nós falamos de predestinação, nós estamos falando de ciência de Deus. Quando nós vamos lá em Romanos, eu falei que ia falar só. Quando nós vamos lá em Romanos, Deus criou o ímpio até o dia da ruína, né? Vamos lá, para a perdição. Mas vamos lá, pastor. Ele citou nome? Citou nome? Ele falou, é o João Batista? É o deles? É nós que nos fazemos ímpio. Quer ver uma prova disso? Deus disse que os 12 discípulos teriam um que seria traidor. Mas ele disse que seria Judas? Ele disse que entre os 12, um seria traidor. Quem escolheu ser o traidor foi Judas. Você entendeu? Judas escolheu ser o traidor. É nós que escolhemos sermos ímpios ou não? Ele disse que o ímpio foi criado para o dia do juízo. Foi criado, mas ele não selecionou quem seria o ímpio. É nós que escolhemos ser o ímpio.
Não, quando predestinação fala que Deus determinou todas as coisas antes de elas acontecerem. Mas Deus não selecionou quem seria essas coisas. Isso cabe a nós. Isso cabe nós escolhermos quem nós queremos fazer. Veja bem, vou usar um termo básico. É como se fosse um filme de televisão. Vamos lá, um filme. E nesse filme é uma história que é narrada. E nessa história tem vários personagens. Só que esses personagens não foram escolhidos pelo diretor. Somos nós que escolhemos que personagem nós queremos ser. Mas a história já está toda desenhada. É nós que vamos escolher qual é o nosso papel dentro dessa toda história. Mas agora eu vou falar algo, não sei se você vai concordar comigo. Tem pessoas que são evangelizadas e elas abrem o coração e aceitam. E tem outras pessoas, e esse trabalhar na vida da pessoa não é da própria pessoa. A própria Bíblia fala, não foi vós que me escolheste, e eu vos escolhi, vos nomeei, para que vários dê fruto, mas fruto permaneça. Vou dar um parênteses nisso daí, uma vírgula, pastor. Nós estamos falando dos discípulos, nós não estamos falando da igreja, nós estamos falando de nós estamos falando dos discípulos. Jesus disse para os discípulos: não foi vocês que me escolheu, mas eu os escolhi e vos designei para que vários deem fruto e o vosso fruto permaneça. Isso é uma palavra direcionada para os discípulos, para que eles propagassem a igreja e precisem da igreja. Serve para aplicar para a nossa vida? Serve, porque também nós fomos escolhidos. Nós fomos eleitos, mas não é uma palavra direta para nós, é uma palavra que foi dita para os discípulos. Então nós não podemos tomar ela como propriedade para nós. Nós podemos usar ela como referência para nossas vidas e não como propriedade das nossas vidas. Então, fala assim, que tem pessoas que se evangelizam, eles abrem o coração, eles recebem a palavra, e tem outras que é o que a Bíblia fala, que ele endurece, ele quer. Não, pastor, porque aí Deus seria injusto. Jesus sofreu e morreu na cruz por todos os homens. Porque se eu fosse olhar para mim mesmo, eu não queria, pode ser algumas coisas de Deus, eu gostava demais das coisas do mundo, eu envolvi demais com as coisas do mundo. Será que é eu mesmo, de mim mesmo? Pastor, então não precisa evangelizar. Não precisa fazer missões, não precisa. Se é Deus que faz tudo, por que Deus precisa de mim? Por que eu estou pregando? Não precisa, pastor. Deus vai alcançar você, porque você é eleito. Para pensar. É mais complexo. Você entende, pastor? É essa a visão. Entende, pastor? O que acontece? Vou explicar para o senhor de uma forma simples. A predestinação ela existe, só que a forma de compreensão, às vezes a gente se equivoca com ela, né? Para a salvação não há distinção de pessoas, a salvação é para todos, amém? A escolha da salvação é nossa. É óbvio que o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas para convencer, mas nós escolhemos em obedecer à voz do Espírito ou rejeitar a voz do Espírito. O Espírito Santo, ele tem o poder de nos constranger ao máximo. Tem pessoas que choram, mas mesmo assim ainda não se convertem. Da mesma forma que o pastor usou que ele não queria de forma alguma, né? Também tem pessoas que querem, mas não conseguem. E aí não é Deus, é a pessoa que está escravizada. O senhor não queria, eu também não queria, pastor. Posso ser sincero com o senhor? Eu queria ser dono do povo. É verdade, estou sendo sincero. Eu não entendo crime. Eu não entendo crime por causa de dinheiro, eu não entendo crime por causa de droga, eu não entendo crime, eu entendo crime pelo poder. E comecei a me escalar no crime, fui crescendo e as minhas coisas foram acontecendo até Jesus me alcançar e quebrar minha crista. Então assim, eu queria isso, pastor. Estou falando antes de eu encontrar Jesus, tá, gente? Como era a minha vida? Deus abençoe, pastor. Meu desejo era esse. Meu desejo era esse. Aí Jesus me encontrou, levantou um presbítero chamado Alex, e ele apontou o dedo na minha cara e tinha dito para mim, naquele dia eu tinha perdido a moto para a polícia. Né? A polícia já tinha feito uma emboscada, sabia que eu conhecia a moto, que minha moto era diferenciada,
só que não sabia quem que era o dono da moto. Então eles fizeram uma emboscada e fizeram um mapeamento estratégico para descobrir que a moto ficava parada naqueles lugares. E esperaram o cara aparecer da moto. Eu apareci. Só que quando apareceu não tinha nenhum flagrante nem nada, e a moto estava parada, eles viram que não tinha nada, era um ponto comercial, eles queriam até mesmo forjar alguma coisa de mim, não conseguiram porque tinha muita gente em volta, era um ponto comercial, era muito conhecido. O que eles fizeram? O máximo que eles podiam fazer é prender a moto. Eu até tirei a moto, 2 dias depois eu tirei a moto, mas prenderam a moto. E a moto estava toda regularizada, estava toda certinha, tudo bonitinho, eu era habilitado, a polícia tomou minha habilitação, rasgou minha habilitação na época, foi uma coisa que... E aí o que aconteceu? Um presbítero chegou e falou assim, detalhe, eu fui ameaçado de morte pelo policial naquele dia. O policial disse que naquele ano, isso era no mês de novembro, igual nós estamos aqui agora, em 2003, ele disse assim para a senhora, até o último ano você vai subir. Só que eu era uma pessoa que era totalmente sem Deus, né? Sem Deus na vida, e eu não esperava para acontecer, eu fazia acontecer. Então eu falei assim, peraí, esse cara falou que vai me pegar, eu vou pegar ele antes. Esse cara, ele era da ronda escolar, e eu sei onde ele fica, a escola que ele fica tal, e o negócio vai ficar feio, porque eu não vou esperar acontecer não. E comecei a ficar atormentado, os demônios começaram a atormentar a minha mente, as coisas começaram a ficar, e eu atormentado com aquilo, aí aparece um presbítero e fala assim para mim assim, jovem, Deus manda dizer para você assim, quando alguém põe um dedo na tua cara, o negócio fica estreito. Ele falou assim, Deus me revela que você tem um problema com a polícia. Mas Deus manda dizer para você que a sua sepultura está aberta, você tem 15 dias de vida. Diante de Deus, em nome de Jesus, irmão, foi desse jeito. Você tem 15 dias de vida. O único que pode fechar a tua sepultura é Deus. Se você entregar a sua vida hoje para Ele, hoje, Ele vai mudar a tua vida e você nunca mais vai ser o mesmo. Mas se você não entregar a sua vida para Jesus, conte de hoje a 14 dias. Nunca tinha vindo homem. Na minha casa ninguém era crente, mas eu tinha medo dessas coisas. E aí o cara falou, o cara não me conhecia, nunca tinha me visto, não sabia nada a meu respeito e falou isso. Sabe o que eu fiz? O homem que era forte, que era bravo, que fazia, acontecia, dobrou o joelho no chão e começou a chorar. Eu quero. Você acha que eu fiquei crente naquele dia, pastor? Mas a decisão daquela minha vida me livrou da sepultura. Exatos 14 dias depois, sabe o que aconteceu? Fui cometer um assalto. E nesse assalto as coisas deram errado. Deu troca de tiro, polícia, perseguição. E aí a coisa ficou feia, estreita. Porque eu não queria voltar para o crime, mas eu não tinha força para sair do crime. Eu tinha aceitado Jesus de verdade, mas eu não conseguia. Eu estava escravizado. E aí eu não conseguia dizer não. 14 dias depois, eu estava numa situação e eu fiquei encurralado numa rua deserta atrás da escola. Eles conseguiram encurralar a gente e eles pegaram a gente. E aí, lá em São Paulo, eles chamam os policiais, um outro chama de Steve, né? Ô Steve, passa. Minha vida ia acabar ali. E na hora que ia acontecer, começou a aparecer gente, não sei aonde. A mulher abriu a janela, isso era por volta de 8 horas da noite, era uma rua deserta, não tinha ninguém na rua. De repente apareceu um monte de gente. E aí eu já tinha apanhado, já tinha quebrado o costela, o negócio estava feio, eu ia morrer. E naquele momento, o outro policial que tinha falado para passar, chegou e disse, não, Gerô, já era, não dá mais. Uma coisa rápida aconteceu, e naquela hora eu lembrei daquilo que o cara tinha falado. Aí eu fui preso. Quando eu cheguei na cadeia, né, eu cheguei no DP, porque na época não tinha, o sistema prisional era bem precário na época. Quando eu cheguei dentro do presídio, e aí eu fui para o barraco da Santa Cristina, né, na verdade que era do bairro que morava só criminosos daquela região. Eu fui para a família de Santa Cristina, cheguei lá, e aí eu comecei a me mover, só que minha cabeça ficava toda hora falando daquilo que aquele camarada tinha falado. Aí de repente eu ganhei da Igreja Universal, que foi lá,
Ele chegava e tinha uma tela, eles me deram uma bibliazinha daquelas do Novo Testamento azul. E aí eu comecei a ler, não tinha nada para fazer, só via a coisa que não prestava lá dentro, lá que não ia ficar falando, mas aí eu comecei a ler aquilo, cara. E quando mais eu lia, eu não entendia nada, mas quando mais eu lia, mais vontade eu tinha de ler, mas eu não entendia. E aí eu ficava lendo. De repente chegou os missionários da Assembleia de Deus. E aí começaram a pregar, e aí eu entreguei minha vida para Jesus. Nossa, que alvoroço teve na cadeia, quando você tem mesmo. Você está louco, você está chapando, você está... Os caras acharam que eu estava com a cabeça meia virada pelo que tinha acontecido, porque não acreditavam que eu estava me convertendo. E me converti. Foi ali minha conversão. Então eu não queria, pastor. Mas uma série de eventos foram acontecendo e fez com que eu entreguei minha vida para Jesus. E aí comecei a conhecer Jesus dali em diante, e aí fui sendo transferido, e as coisas foram acontecendo, e aí eu cheguei até hoje. Então assim, cada um de nós temos uma história. O meu desejo era ser chefe do morro. Estava bem próximo disso acontecer. Estava bem próximo. Por isso criou-se um alvoroço e as pessoas acharam que não era impossível o que estava acontecendo. Mas o chefe do morro se converteu também. Hoje ele é nosso irmão em Cristo Jesus, é pregador do Evangelho, né? O que era chefe do morro na época. Não que eu tinha vontade de matar ele, não, irmãos. Não era isso, não. Eu tinha o mesmo desejo de ser como ele era. Mas se você conheceu o chefe do morro, você converteu depois. Hã? Eu não conhecia o chefe do morro converteu, você converteu depois. Eu me converti e nós nos tornamos irmãos em Cristo de qualquer jeito. Então veja bem, o meu desejo era esse, dentro do Evangelho. Qual que é o seu desejo hoje? O meu desejo hoje era estar em casa, deitado, tomando um suco gelado natural, deitado, mas eu estou aqui propagando, né, ensinando os irmãos a respeito dessa disciplina, por causa do comprometimento. As nossas vontades naturais, elas sempre vão existir, mas o nosso comprometimento e as nossas escolhas não tem nada a ver com Deus, tem a ver as nossas escolhas, as nossas renúncias. Todo aquele que quiser vir após mim, então, Senhor Cruz, renuncia a si mesmo. Nós renunciamos todas essas coisas naturais para viver o propósito de Deus, deixar de viver a nossa vida para viver. Isso é uma experiência cotidiana. Se eu te perguntar qual que era o seu desejo antes de você se converter, talvez seja até pior do que o meu. Não sei. E se eu te perguntar o seu desejo hoje, tenho certeza que por mais que você tenha prazer de estar aqui, se esforçando, tenho certeza que se você falar naturalmente, for sincero, não era estar aqui. Né? Às vezes você trabalhou, o dia foi cansativo, estressante, você está cansado, o olho está pesado, sua vontade era estar em casa. Mas aí você se esforçou, né? Às vezes você veio até por livre espontânea pressão. Pega a visão aí. Mas você está aqui. E aí, o fato de você estar aqui, você pode até ter vindo por livre espontânea pressão, mas você nem percebeu que passou 2 horas e você agora já nem está pensando mais nisso. Você entendeu? Então, é simples. Essa questão de predestinação rende muito assunto. Eu já passei até 20 minutos falando sobre isso, pastor. Tem muita coisa para falar. Vai render muito. E o senhor vai ter muito argumento, porque é um pouco complexo o entendimento do homem. Mas a gente consegue chegar num consenso. Armínio e João Calvino gerou a maior discussão das 2 maiores correntes teológicas da história da igreja. O calvinismo e o arminianismo. O arminianismo crê na predestinação. Aliás, em parte na predestinação. E a parte no livre-arbítrio. O calvinismo crê totalmente na predestinação. Pessoas que são escolhidas por Deus, aí a pessoa pode fazer o que quiser na vida e ser salvo. Isso é calvinismo. Isso é predestinado para ser salvo. A ideia é mesmo, né? Isso. Agora, o arminianismo envolve a escolha da pessoa. Existe a predestinação, mas envolve a escolha. São coisas que a gente pode abordar mais para frente, nós vamos chegar lá, né? Nós vamos falar sobre isso bastante aí. Mas hoje, se continuar, nós vamos até às 10, às 11. Nós vamos falar Às vezes tem pessoa, por exemplo, igual tem pastor que se desviou do Evangelho, está aí na rua. Deus pode salvar ele, coloca ele numa cama, num leito de morte, e ele pode se arrepender de tudo, ser parte de salvo. Só que aí é só que interessante nisso que o senhor acabou de dizer. Deus colocou ele no leito. Não.
Aí vem a cultura judaica, que acredita que o bem e o mal procedem de Deus. Por que o bem e o mal procedem de Deus? Não que Deus é a fonte do mal e a fonte do bem, mas Deus, sendo onipotente, Ele pode impedir que o mal aconteça, mas Deus não impede. Por que Deus não impede? Por causa da escolha. Então Deus, quando o judeu diz que Deus colocou a pessoa no leito, porque Deus poderia ter feito e Deus não fez. Mas por que? Existe um porquê. Por que Deus não fez? Porque as escolhas daquela pessoa levou ela ao leito. Você entendeu? E aí no leito ele encontrou Deus, mas mesmo assim ainda imputou o direito de escolha da pessoa para o leito da dor buscar a Deus. Então é muito complexo. Eu também já encontrei um rapaz no hospital, ele negar Jesus até a morte, falando para ele: você vai morrer, você vai para o inferno, você vai queimar para sempre no inferno. Ele falou assim: não tem problema não, mas eu nego. E foi defiando, ele estava com raiva da hora desse rapaz. Cada semana que eu ia lá, ele estava defiando, se tacando. Você não aceita? Não aceito, eu nego. Infelizmente, é a escolha. Até morrer, negou até morrer. E eu explicando tudo para ele. É só você levantar a mão, abrir o coração, você vai partir para viver eternidade com Deus. Não quero não, eu nego ele. Agora veja bem, o propósito que está escrito ao Romanos, quando diz que Deus escolheu os vasos da ilha e tal, não quer dizer que Deus determinou que eu e você vai para o inferno e o outro irmão e a irmã vai para o céu. Deus não determinou isso. Está dizendo que Deus tem todo o poder e todo o domínio sobre todas as coisas. E que a história já foi escrita. Agora depende de nós em qual é o nosso papel nessa história. Nós vamos fazer parte daqueles que vão ser salvos ou da parte daqueles que vão ser condenados. Nós somos os ímpios que vão queimar no inferno ou seremos os eleitos que irão governar a terra. E essa escolha é nossa, né? Ele deixou isso aberto. Então Deus criou um plano, criou um propósito e nós escolhemos viver esse propósito ou rejeitar esse propósito. A única garantia que Deus deu dentro da palavra e dentro dessa história toda é que enquanto nós estivermos nele, ele está em nós. Então por isso que existem muitas pessoas que começam e apartam-se e morrem sem Deus. Então quer dizer que Deus escolheu que não. Por um tempo ela foi salva, mas ela não permaneceu por causa da escolha. Da sua altivez, É isso aí. da sua soberba. Vamos colocar de pé, irmãos? Vamos orar. Mas depois de perseverar até o fim, Será salvo. Essa é a regra. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela noite maravilhosa, obrigado pela aula, obrigado, Senhor, pela tua presença, obrigado pela vida dos irmãos que estão aqui conosco. Continua, Senhor, abençoando, nos ensinando, nos levando à melhor compreensão da ciência da tua palavra. Certo que seremos atendidos por tua graça e misericórdia. Leva os teus servos ao retorno para os lares, em segurança, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Semana que vem, segunda-feira, nós não voltaremos em missiologia, mas sim educação cristã. Amém? Não vai fazer bagunça, porque a missiologia sempre fala sobre preparação, sobre mapeamento, sobre ter conhecimento. A educação faz parte dessa preparação, desse mapeamento, desse crescimento. Então, elas andam ligadas. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos e até semana que vem, se Jesus permitir. Já automaticamente vão buscar uma nova turma. E aí o irmão continua nas disciplinas iniciais que o irmão aprendeu. O curso tem a avaliação de um ano e meio. Tem um ano que a gente está no curso para mais 8 meses, 6 a 8 meses para a gente encerrar o curso. A mensalidade é só voltado para
a apostila das impunidades, que é a comissão de pressão da escola para incluir cada são primeiro as duas, ninguém faz uma forma de estudar, essa parte, na verdade, eu fui lá para mandar para os jornalistas, mas eu vi que você estava, né, não estava no geral. Pode, eu preciso que você anotasse, pegasse o resto do mundo, e aí eu acaba esquecendo. Essa semana, a pastora era 4h30, não chegou, o irmão falou com todo mundo nós lá. Vai tomar nós temos disponibilizado todas as aulas. Antes de eu chegar, o irmão vai tomar antes do irmão chegar, ele falou, antes do irmão chegar no serviço, vai tomar banho, ele finalizou nós vamos iniciar com a nova turma para você graduar. Só que assim, não é um curso fácil, não parece simples, é longínquo, né? Nós estamos um ano aqui, nós estamos muito porque você não pode colocar nos Chegou primeiro já. Tem alguém mãe? Não chega mais cedo, seu filho. Você não chega mais tarde. Você já vai, doutor. É questão de chorar, né, gente? Só 2 minutos. Só se não questão mesmo. Não É, você já. Gente, para o senhor com Deus. Esse é um problema que muitas vezes a gente vai estar nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser evangelista. Quando a gente fala chamada, é chamada do reino de Deus, para ser o reino de Deus, trabalhar em prol de Deus. Veja bem, quando a gente aceita Jesus e vai funcionar para Jesus, a gente é uma semente. Ainda não foi desenvolvido o que a gente vai ser. Então, às vezes, a gente não tem que se preocupar com o que a gente vai ser, mas se preocupar com o processo natural que as coisas se confirmando. E logo, você vai se interessar por algo de Deus que vai acabar despertando. Essa é a área. Eu gosto disso. É isso que eu quero fazer. Aí, essa liderança de Deus vai definir algo que você não deixa nada para fazer. A vida escolhe bem faz as suas escolhas. Se escolher bem, você vai ser abençoado. Se escolher mal, você vai poder abençoar os irmãos. Veja bem, você vai se permanecer no seu agora você tem que dar uma oportunidade de começar. Eu vou ter que estudar agora o livro, vai fazer menos. Você vai vai isso. Se mesmo não vontade, você não vai realizar isso. E aí que vai formar você, o seu pai. Eu vou achar já, eu abro para você. Então, pastor Denis, um abraço. A gente vai conversando. Não, o pastor amanhã não conversar. Isso vai entrar amanhã, tá? Amém. Agora só o cartão. Vamos mesmo amanhã lá no serviço. Olha, eu perdi 2 dias e meio. De meio-dia hoje, amanhã eu vou perder, depois da manhã eu vou perder. Tá? Eu passei gesso na
que aparece com o peso da salinha lá de fora, só falta um tijolo em cima, e só falta a parede também agora em cima, entendeu? Porque já consegui, essa aqui, só falta o passo dela assim, só falta em cima, e assim, Ô João Batista, você já terminou lá as paredes? não, não é pastor. Não, eu só estou perguntando. Não terminei não, mas... Será que até o dezembro Termino, pastor. Dezembro. você passou gestar na quarta-feira? Não. Na hora que o senhor foi embora, nós cascou fora. Falei? Nós que deu as costas, pastor, nós Ótimo. Será que eu vou ter que ótimo. Ele falou por isso que eu estou dizendo, onde há jogou os isqueiros, depois daqui a pouco ele vai jogar a caixa e vai embora. Já viu o por isso que eu estou falando que você tem que agilizar para aquela obra que ele tem que falar. Igual se você vem mas eu já igual amanhã eu não vou poder deixar ele quieto, eu vou trabalhar, vou acordar cedo, fui sair para a rua. em 2 dias eu terminar. Essa é Coisa de 2 dias, João, mas não terminar aqui domingo, sábado, ele já está pintando. Não terminar, não. Sábado, domingo eu quero estar pintando. então pode pintar. Até quarta, quinta-feira, sem terminar. Amanhã é terça. Até sexta-feira ele está tudo pronto. Até sexta-feira está Pronto! pronto. Você sabe que é pronto? João, semana que vem eu tenho que estar mudando. Sabe por quê? Porque você já vai botar lá no São Paulo, o cara vai ficar na nossa mão para ajudar lá. Eu preciso desse dinheiro para ajudar lá. Então nós temos que se ocupar aqui mais rápido O possível. senhor vai ganhar dinheiro na trabalho, pode falhar. Nós precisamos. Nós precisamos para nós. Ah lá, tá gravando aí, você sabe? Boa, bela ajudante, hein? Ah, não, eu Você é um bom trabalhador, como quer.